podcast do CRP, Psicologia Organizacional e do Trabalho. Cada episódio é uma oportunidade para aprender sobre o impacto da psicologia nas organizações. Boas-vindas ao podcast, que é o podcast do Conselho Regional de Psicologia que trata sobre psicologia organizacional do trabalho. Esse podcast ele é idealizado pela CEPOT, que é a Comissão de Psicologia Organizacional do Trabalho, e ele vai trazer alguns episódios sobre temas importantes que a psicologia catarinense tem para discutir e contribuir sobre essa área de atuação, para psicólogas, psicólogos, estudantes e outros interessados também. Hoje a gente vai trazer um tema muito importante, atual, que é a norma regulamentadora 1, que incluiu os riscos psicossociais que devem ser avaliados pelas empresas e como é que isso se relaciona com a psicologia, né? Quais os impactos para a psicologia, para a atuação e para as empresas. E como que isso se relaciona também com saúde mental. Eu me chamo Igor, eu sou psicólogo. Na minha audiodescrição, eu sou um homem de 41 anos, eu tenho cabelos curtos, barba curta, estou usando óculos e também estou com uma camisa social branca. Eu sou colaborador da CEPOT, da Comissão de Psicologia Organizacional do Trabalho. Estou aqui com outras convidadas também, o qual eu vou passar também agora, neste momento, para que elas se apresentem para vocês. Bom, sou Juliana Remor, psicóloga clínica e organizacional. Fico muito feliz, de estar aqui com vocês, colegas, por esse assunto que não é desconhecido, mas tem agora uma implicação que chama muito a psicologia para colaborar. Sou mulher branca, meu cabelo tem um corte médio, claro. Tô com uma camisa bege, uma calça jeans. Muito bem. Eu sou Elka Lima Rostenski, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou uma mulher parda, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros. Sou uma mulher de 48 anos. E sou brasiliense, isso é importante falar. Importante, é verdade, importante. Bom, a gente está muito feliz com a participação de vocês nesse episódio, que eu considero que é um episódio muito importante de um tema que é muito caro à psicologia. Eu acredito que a gente aqui da psicologia catarinense pode discutir e deve também trazer reflexões a respeito desse tema. Então, para a gente começar, acho que é importante situar a respeito dessa questão da norma, da NR1, De acordo com o MTE, com o Ministério do Trabalho e Emprego, a partir de maio de 2026, essa norma regulamentadora número 1, a NR1, que a gente vai tratar daqui para frente, ela vai ter que incluir expressamente os fatores de riscos psicossociais no gerenciamento de riscos, tanto no PGR, no Plano de Gerenciamento de Riscos, como também nos outros instrumentos, o inventário de riscos, a depender da característica e porte da empresa, Então, avaliar e mitigar riscos já faz parte do que as empresas têm entre suas atribuições. E já temos conhecidos alguns desses riscos, os riscos físicos, químicos, biológicos, de acidente e os ergonômicos. E dentro dos ergonômicos a gente inclui agora os riscos psicossociais. A gente tem também uma caracterização por parte do MTE, que os riscos psicossociais, esses fatores, eles são situações que envolvem a maneira como as atividades são planejadas, organizadas e executadas. Se elas não forem bem executadas, bem conduzidas, elas podem prejudicar a saúde mental dos trabalhadores. Não só a saúde mental, mas a saúde física e social também desses trabalhadores. E a gente pode citar como exemplos desses riscos metas que sejam impossíveis de cumprir, o excesso de trabalho, as situações de assédio sexual, assédio moral, falta de apoio de chefias, tarefas repetitivas ou solitárias, o desequilíbrio entre o esforço e a recompensa, o desequilíbrio entre a conciliação do trabalho e também a vida pessoal. Então, esses são alguns desses que são identificados pela literatura como riscos psicossociais, que, assim, não foram inventados agora, Eles já são certamente reconhecidos e trabalhados, mas agora tem responsabilidade das empresas sobre isso. Então, acho que é isso que eu queria começar a falar com vocês. Vocês entendem que essa inclusão, quais os benefícios dessa inclusão na NR1 dos riscos psicossociais, as responsabilidades para as empresas, as responsabilidades para os trabalhadores que lidam com isso, pessoal da saúde, da segurança, que inclui também a gente da psicologia. Vocês acreditam que isso pode ser algum nível, pode trazer algum nível de inovação em saúde mental no trabalho?
Eu sou muito positiva, né, desde que quando iniciou essa discussão, fiquei muito feliz, né, de a nossa categoria, entre outras profissões também, estarem trazendo essas discussões. Muito contente por estar sendo agora incluída na NR1, né, os riscos psicossociais como obrigação, né, das empresas, onde nós temos um período agora, de 2025, para um período de adaptação dessas organizações, mas que após maio de 2026, então, uma obrigatoriedade. Então, além de ser uma pessoa positiva, né, estou muito esperançosa, sim, que a discussão vem mais forte, ela vem com um embasamento legal, e ela vem também, acho que com uma cobrança que até hoje, acho que era o que realmente faltava, a ponto de fiscalização, né, de ter que estabelecer planos, de ter que estabelecer prazos, né, entre outras coisas. Então, para mim, para a tua pergunta, a minha resposta é sim. Legal. Eu vou no mesmo entendimento da Juliana. Eu acho que era passado da hora da gente discutir sobre riscos psicossociais, mas eu entendo que assim a psicologia já trabalha o tema de saúde mental relacionado ao trabalho há algum tempo. Não é uma novidade para a nossa área de atuação, né? Eu acho que vindo para dentro da NR1 fica o convite e a provocação, a preocupação sobre qual é o papel do psicólogo também nessa composição de equipes multiprofissionais, qual é o papel que ele vai exercer aí em relação a essa avaliação, mitigar os riscos, como avaliar esses riscos. Então, eu acho que estamos apenas iniciando um debate que, em termos de Brasil, temos bastante a caminhar, né? Não só em termos de normativos, de compreensão legal, mas também a respeito do nosso papel de psicólogo no contexto das organizações, entender como fica a formação, né? E eu falando aqui desde esse lugar de docente da Universidade Federal de Santa Catarina, então a gente precisa trazer esse tema também para dentro da sala de aula, para uma melhor capacitação dos nossos profissionais. Então, assim, temos uma porta que está se abrindo nesse sentido, que também fala de uma atuação que ela ultrapassa o âmbito do recrutamento e seleção. Acho que estou indo um pouco por outros caminhos também, Igor, mas assim, eu acho que vejo muito que a porta de entrada do psicólogo acaba sendo recrutamento e seleção, mas no momento que a gente traz o debate dos riscos psicossociais, nós resgatamos aí uma dimensão da saúde ocupacional mesmo, né? Claro que agora com outras tonalidades, com outro debate, mas é um convite a refletirmos sobre o nosso papel de psicólogo dentro desse contexto. Então, como a Elka falou, agora, com certeza, tem uma porta de entrada diferente que não só o recrutamento e seleção nas organizações profissional psicólogo, que é, sim, esse lugar, né, de estabelecer, fazer com que essa política, né, esse planejamento, esse plano estratégico que tem que ser estabelecido, tanto numa área em que nós já vínhamos trabalhando como psicólogos, que é a saúde mental do trabalhador, mas, claro que tínhamos muitas ações vinculadas a questões de prevenção, de trazer informação para dentro da organização, promover palestras. Vamos ter que avançar. É um desafio? É um desafio, né? Vamos ter que avançar para o tratamento. Então, agora sim, as organizações e instituições são responsáveis também pelo tratamento. Vamos ter que acompanhar esse tratamento desse colaborador, como, e daí é uma outra discussão o como, né? Mas vamos ter. E ainda tem uma outra etapa, que é reinserir esse profissional que adoeceu, se afastou, né? Numa questão onde ele vai ter que voltar para esse trabalho com uma situação modificada para que ele não corra o risco de novamente adoecer, né? E aí ter que, às vezes, para não correr o risco do adoecimento, pedir demissão, buscar a atuação num outro formato, né? É importante, né, destacar que
nesse olhar de risco psicossocial, tudo aquilo que a gente já tem como um arcabouço de produção teórica e prática sobre cuidado em saúde mental no trabalho, ele dialoga com o risco psicossocial entendendo que não é uma questão individualizante, né? A gente está tratando o risco psicossocial do ponto de vista como os outros riscos, né? Como o próprio risco ergonômico, né? Que é aquilo da relação da pessoa com aquele ambiente. Então, alguns dos exemplos que eu dei aqui no início, eles já falam sobre quais situações ou questões ambientais que são possíveis adoecedores, né? Que podem causar adoecimento psíquico no trabalho. E me parece também que a gente tem uma outra responsabilização das empresas, né? Das companhias, das organizações. Que, obviamente, num ponto de vista de centralidade do trabalho, o trabalho pode ser produtor de saúde, de identidade, de muita coisa boa na vida das pessoas, mas pode ser extremamente adoecedor também. E em razão até mesmo dos resultados que a gente tem hoje em dia em termos de afastamentos previdenciários, de afastamentos por incapacidades temporárias, mostram que as situações de saúde mental vêm crescendo e muito, né? Especialmente pós-pandemia, e que essas situações exigem medidas das empresas, das organizações, das corporações. Vocês entendem nesse sentido também que agora é uma nova forma de responsabilizar? E como que a gente da psicologia vai atuar no sentido de precisamos mudar alguma coisa em um olhar para atender essa responsabilidade das empresas, se estamos produzindo saúde mental de dentro, ou a gente só vai continuar fazendo o que a gente costuma fazer? Há alguma coisa que se modifica agora nesse novo cenário com a NR1? Assim, meu ponto de vista é o seguinte, Igor, e Juliana também, né? Meu ponto de vista, assim, o perfil de adoecimento, ele foi se alterando ao longo das décadas, dos anos, né? E, obviamente, nós vamos observando uma mudança do mundo do trabalho que ela é atravessada muito pelas tecnologias, né? Então, nos últimos anos, por exemplo, se nós observarmos só esse recorte temporal da pandemia para cá, a gente vai ver que até o teletrabalho acaba sendo até uma opção mais interessante, né, de forma de viver o trabalho hoje em dia. É apenas um exemplo, um recorte. Mas são outras formas de adoecimento têm se produzido. Então, se a gente fala que nos anos 70 a forma de adoecimento era mais perda auditiva induzida por ruído, depois dos anos 80 para 90, nós vamos identificando aí o predomínio das lesões por esforços repetitivos, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. O grande adoecimento hoje, né, relacionado ao trabalho, diz respeito aos transtornos mentais do comportamento, né? Eu acho que o grande debate que vem agora é essa mudança de eixo, no sentido de que esse trabalho ele é paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele pode ser promotor de saúde, o trabalho ele pode ser fonte de adoecimento, mas o eixo que muda é a de responsabilização. Então, acho que o que a NR1 traz é essa mudança de foco, de dizer, olha, as empresas também estão aí produzindo, dentro do contexto organizacional, também se produz um adoecimento, e esse adoecimento há indicadores dizendo que eles vão no campo da saúde psíquica. E aí, assim, acho que nos convoca a pensar, como a Juliana trouxe, nos convoca a pensar a nossa atuação não só em termos de psicoeducação, de falar, né? Eu acho que nós ocupamos esse espaço de discutir sobre assédio moral, assédio sexual. Nós, nos últimos anos, temos falado bastante disso. E quando se concentra risco psicossocial como especificamente dentro da NR1, né? Quando se concentra isso dentro de riscos ergonômicos, o grande debate que eu tento levar em sala de aula é assim, gente, é porque ergonomia foi muito confundido como cadeirologia, né? Verdade. Então, assim, as pessoas, quando a gente fala em ergonomia, as pessoas acham que é apenas a cadeira, que é apenas a iluminação. A posição na frente da mesa de trabalho. A posição na mesa de trabalho. E não, ergonomia, o coração da ergonomia é a organização do trabalho, são as condições de trabalho. E mais do que nunca, o relacionamento interpessoal que a gente consegue estabelecer. Então, se você olha, por exemplo, a portaria 1999, ela vai falar muito de estilo de gestão, ela vai falar muito de meta sobre meta, né? Ela vai falar de possibilidade de autonomia, de suporte. E a literatura em psicologia, há muito tempo, ela já discute essas questões.
Então, acho que assim, tem uma seara para ser explorada. Acho que, mais do que nunca, o tema também nos convoca a pensar sobre a nossa atuação multiprofissional, né? Como é que a gente entende essa ergonomia, como é que a gente entende a organização do trabalho. Estamos atuando mais na promoção de saúde, precisamos atuar mais no campo que eu chamo de prevenção terciária, né? Precisamos atuar mais na reabilitação, mas qual é o compromisso das empresas em relação a isso? Então, a NR1 ela convoca as organizações a pensarem qual é efetivamente o compromisso dessa organização com a saúde mental dos seus trabalhadores, porque eu não vou esgotar isso apenas com uma palestra educativa falando sobre assédio moral. Eu vou ter que aprofundar aí em algumas questões que podem requerer, inclusive, demandar recurso financeiro da organização. Isso é um outro ponto que a NR1 ela traz uma exigência que no plano, né, de gerenciamento de risco exista um orçamento destinado para essas ações, né, para esses equipamentos, para esses profissionais, porque for necessário. Então, se a gente for vendo, são pequenos ganhos em pontos estratégicos, né, do avançar dentro do trabalho que já era nosso, né? Nós já almejávamos trabalhar isso nas organizações, às vezes sem recurso. E aí tinha que pedir uma palestra gratuita para alguém, isso, né? Ou fazer até mesmo, em alguns momentos, de maneira isolada, né? Trabalhando só isoladamente o mês de uma determinada cor, como o Setembro Amarelo, ou o mês do Janeiro Branco, de cuidado de saúde mental, que às vezes são campanhas que atendem uma causa importante, mas que podem passar a impressão de que é só sobre aquele momento da campanha que se faz algo a respeito daquilo e a gente não está fazendo de maneira nem transversal nem permanente, né? Então, isso acaba, de fato, localizando até mesmo ações como, por exemplo, ações únicas exclusivas sobre a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, dentro de um momento que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente, né? E aí, às vezes, fica muito atuante, né? Junto com esses meses temáticos que trazem informação, sim, com certeza, não vamos desmerecer, são importantíssimos. Antes nem se falava em, talvez, essas questões de adoecimento, né, psíquico, mas, para além de falar, precisamos agora também trabalhá-los dentro, né, dos setores e não só do RH. Isso também acho que é um outro ganho, a responsabilização dos líderes, né, porque uma das questões bem diferentes, Igor, que tu trouxeste, que daí eu posso, é que sim, maior número de afastamento, de, vamos dizer assim, de incapacitação para o trabalho tem sido, nesses últimos anos, o adoecimento psíquico. Já é o maior, né? O maior motivo, a maior causa. E como eu atuo com consultoria, da mesma maneira que a Elka falou que as mudanças vieram acontecendo, os adoecimentos vieram sendo diferentes, né? O pedido também das consultorias vem também sendo diferentes em decorrência das mudanças, inclusive, né, das incapacitações realizadas em função do trabalho. Então, inicialmente, 15 anos atrás, as consultorias trabalhavam muito com esses temas, com informação, com palestras e treinamentos. Em geral, depois, acho que avançamos há 5 anos atrás para, então, promover. Então, deixamos só de informar e começamos a promover, né? E aí, o pedido das instituições, das organizações privadas era de, olha, a gente quer uma palestra, um treinamento, mas que seja um workshop, uma oficina, que traga estratégias, que traga técnicas, ótimo, né? Vivências, né? De saúde mental, de espaços para ser, então, o colaborador poder ali se sentir mais acolhido. Ok, mas ainda precisamos evoluir, né? E agora, então, os pedidos de consultoria já estão assim, precisamos capacitar os nossos profissionais, os nossos líderes, os nossos gestores, para entender, né, o tamanho dessa responsabilização do Ministério do Trabalho, agora com essas alterações da NR1.
Então, quando tu traz isso, e ainda mais sob o ponto de vista da psicologia, esse olhar, eu queria saber de ti, especificamente, né, o que a ciência psicológica, o que a psicologia como ciência e profissão, ela pode contribuir realmente, assim, com o seu arcabouço para aquilo que está sendo demandado, por exemplo, no âmbito de consultorias ou das empresas, para precisamos respeitar a norma. Então, e aí, claro que a gente pode ter, de fato, empresas que queiram se comprometer e empresas que queiram cumprir a norma, né? Que pode ser duas coisas diferentes, que podem ser também as mesmas. Mas como é que tu entende, assim, que a psicologia pode contribuir nesse ponto de vista? E depois, passando para a Elka também, sobre esse ponto de vista, mas incluindo também a questão de uma agenda de formação, também uma agenda mesmo de pesquisa, né? Nesse sentido, né? O que a gente pode, enquanto ciência psicológica, avançar? Olha, eu acho que a gente, o próprio psicólogo precisa olhar para esse lugar, né, se identificar e aí também entender que nós temos um lugar não de destaque, todos os profissionais envolvidos vão ter ali uma grande colaboração, mas nós trabalhamos realmente com a saúde mental em clínicas, né, em hospitais. Então, eu acho que o psicólogo clínico, não sei se é essa a tua pergunta, Igor, mas eu vejo que o psicólogo clínico agora vai ser chamado para conversar dentro da psicologia organizacional. Porque nós, psicólogos organizacionais, falávamos sim, trabalhávamos sim, de diversas formas a saúde do trabalhador. Mas acho que não existia ali aquela união e sim uma diferenciação. Não, a psicologia organizacional trabalha o adoecimento e até a promoção da saúde mental do trabalhador, mas não chamávamos o psicólogo clínico ou o profissional da saúde que trabalha realmente ali, né, com a clínica em saúde mental. Então, eu vejo que a minha consultoria agora, ela inclui psicólogos clínicos indo trabalhar junto para instituição, assim, a adequação das organizações para construir, né, esse plano que precisa ser montado. Acho que complementando o que tu falou, me parece também que é uma competência que a gente tem que desenvolver mesmo. E essa sim. competência que, se não for nesse olhar de trazer realmente profissionais de psicologia que já têm esse olhar clínico, um olhar mais apurado, talvez, sobre o adoecimento psíquico, e que talvez estejam lidando isso do ponto de vista clínico, né, de recebendo trabalhadores que adoecem pelo trabalho e chegam sob o ponto de vista individual, né, então já estão chegando no nível mais terciário mesmo, né, de promoção de saúde. Os profissionais hoje que estão atuando em psicologia nas organizações vão precisar desenvolver também essas competências para lidar com tudo isso, né? De todos esses níveis de promoção, de prevenção. Então, vão precisar trazer essas competências também para entender melhor esse adoecimento e saber como fazer, o que eles fazem diretamente, o que eles fazem com outras profissões, outros profissionais, outras atuações, quem compõe a rede de atenção psicossocial para o trabalho, né? Então, me parece que a gente está... é uma tarefa de incluir outros olhares, é uma tarefa de ampliar os olhares daqueles que hoje têm responsabilidade. Nos capacitar. E para mim, no meu ponto de vista, eu acho que traz uma oportunidade ótima para que nós, psicólogas e psicólogos, possamos sair de algumas práticas que se tornam muito rotineiras e talvez até mesmo estereotipadas na psicologia organizacional do trabalho, para que a gente vá, de fato, fazer ainda mais diferença naquilo que a gente pode trazer dentro de uma organização, né? Trabalhar com saúde e não a gente trabalhar com aqueles processos mais tradicionais de gestão de pessoas, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, que sem desmerecê-los porque são importantes, mas... Precisamos dos dois? Precisamos. Dos 3, dos 4, dos 5? Precisamos, exato. Assim, a ergonomia faz uma crítica, né, a determinadas atividades e ações que são colocadas dentro do contexto organizacional. E o professor Mário César Ferreira, da UNB, cunhou um tema que eu gosto bastante, chamado o furor corporativo. Não sei se a Juliana conhece, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o furor corporativo, né? Porque estamos lidando com vidas e essas vidas não estão isoladas, né? É a vida do trabalhador que tem uma família, que é filho de alguém, né? Então, tem todo um contexto ali a ser considerado. Em termos de agendas de pesquisa, de investigação, temos muito a construir, né? Seja aí, por exemplo, pensando em protocolos, pensando em ferramentas de avaliação. Algumas ferramentas de avaliação de riscos psicossociais já estão validadas no Brasil. Tem outras ferramentas construídas no contexto nacional, contexto brasileiro, mas
tem muita coisa para a gente aprofundar, explorar, conhecer, porque acho que precisamos entender um pouco melhor qual é a sustentação teórica, a ancoragem teórica que vem por trás daquilo que a legislação aponta como estresse, daquilo que a legislação aponta como uma situação de assédio, porque talvez não seja... a gente não possa utilizar os mesmos parâmetros que a gente usa para avaliar riscos químicos, físicos e biológicos, a gente não pode fazer por paralelismo. Talvez não seja possível fazer essa compreensão, né? Mas, em termos de pesquisa, eu acho que temos alguns caminhos para avançar. Tanto pensar em como os profissionais têm lidado com essa demanda nos contextos das organizações, mas também desenvolver ferramentas, eu acho que permitam diagnósticos, né? Diagnósticos dos contextos organizacionais e avançar do diagnóstico para a intervenção. Acho que o que convoca a NR1 é pensar como é que a gente dá esse salto, né? Porque pesquisa, diagnóstico em contexto organizacional, a gente já faz há bastante tempo. Mas agora, como dar este salto do diagnóstico para a intervenção, sendo que é uma intervenção que ela precisa alcançar diferentes níveis, né? Então, a gente já falou que repetidas vezes desse nível da psicoeducação, que entra ali na promoção de saúde, mas também desenvolvendo políticas, né? Eu sou muito a favor do desenvolvimento de políticas organizacionais que elas se pautem em uma ancoragem teórica para discutir o que é qualidade de vida no trabalho, o que é promoção de bem-estar, o que eu estou chamando aqui de saúde psíquica. E aí, assim, a gente já até conversou isso em outros momentos, né, Igor? Assim, o rótulo que o profissional vai dar vai, obviamente, depender de cada organização, aquilo que tenha mais, que seja melhor, reflita melhor a realidade daquela organização. Mas o importante é que algo seja feito e que a gente ultrapasse essa dimensão do diagnóstico. Mas, assim, ainda precisamos compreender como fazer de uma forma fundamentada esses diagnósticos organizacionais, tá? Então, acho que isso em si já é agenda de pesquisa para a psicologia, mas também em termos de pesquisa e intervenção, diagnóstico e intervenção, como saltar do diagnóstico. Cheguei aqui e encontrei determinados indicadores, né, Juliana? Os indicadores de absenteísmo, os indicadores de licença para tratamento de saúde. Mas e aí, eu faço o que com isso? Porque às vezes você tem uma massa de informações ali na tua mão e você não sabe como manejar aquela informação, traduzindo aquilo em práticas, em boas práticas. Como é que a gente traduz aqui em boas práticas organizacionais, né? Então, o psicólogo atuando no INPOT, meu ponto de vista, ele precisa dar esse salto, sair do diagnóstico para pensar em boas práticas no âmbito da intervenção. Mas isso pode estar estruturado, porque muitas vezes o profissional já faz ações no campo da reabilitação, ele já faz ações no campo da prevenção secundária, mas aquilo ali não está, de alguma forma, organizado, né, ou sistematizado. Então, eu acho que também caminhamos aí para uma dimensão de uma sistematização que pode trazer bons parâmetros para as gerações futuras também, porque esse tema de riscos psicossociais, ele não é um tema novo, assim, a nível internacional. Tá? Para a psicologia, eu diria que estamos com um novo rótulo de coisas que a gente já, variáveis, né, ou categorias de análise que a gente já maneja há bastante tempo. Mas agora parece que o risco psicossocial, no meu ponto de vista, ele veio para abarcar todas essas questões que transitam assim, a nossa atuação profissional. E também assim, abarcando um debate que, para mim, é bastante caro, né, que é o tema da discriminação e do preconceito do contexto de trabalho. Né? Então, já talvez adiantando um pouco aqui, que vai ter outro podcast, né? A gente falar sobre diversidade, equidade e inclusão, é uma pauta que dialoga com riscos psicossociais. Porque se você olhar ali na portaria 1999, que ela vai estabelecer a relação entre os fatores e agentes de risco psicossocial com os tipos de adoecimento, você vai ver lá no finalzinho da página, né? Tá lá. Situações de violência, situações de discriminação, situações de preconceito, que elas têm já relação comprovada epidemiologicamente de adoecimento, de desencadeamento de transtornos mentais do comportamento.
Então, a gente tem um universo a explorar e eu acho que a gente precisa começar a sistematizar algumas coisas a nível Brasil para poder não só ficarmos no âmbito da pesquisa, né? Mas também como é que a gente traz toda essa compreensão e esse conhecimento construído no âmbito acadêmico para a atuação profissional. Para a intervenção da imediata, né? Exato. Porque precisamos agora implantar de alguma forma, né? Até a partir de maio de 2026, não trazer mais somente a pesquisa, a informação, que é muito importante, mas aí trazer também respostas para, então, como trabalhar, né? Por exemplo, o assédio, em que canal o colaborador tem dentro desse lugar de denúncia, quem é responsável por acolhê-lo, né? Quanto tempo leva essa resposta para esse colaborador? Quanto tempo levou? Teve resposta? Quanto tempo levou? O que foi feito? O que foi feito deu resultado? Né? Então, olha o quanto a gente vai precisar realmente avançar. É verdade. E eu vou pensar algumas das questões que vocês trouxeram, que eu acho que desdobram em algumas outras discussões. Primeiro, lembrando todo mundo que está nos vendo, que está nos assistindo, nos ouvindo, que a gente vai ter um episódio tratando especificamente do ponto que a Elka citou aqui a respeito de diversidade e inclusão no trabalho. Então, não percam, que vai complementar bem essa discussão que a gente começou a abrir aqui agora. Mas aproveitando, então, esse momento, falamos que já temos uma pesquisa que agora se organiza sobre talvez esse novo guarda-chuva que são os riscos psicossociais. Já temos uma prática de produzir dados e a questão é como vamos lidar com esses dados agora, né? De como que coletamos, quais instrumentos utilizamos. Tudo isso já está sendo já há muito tempo sistematizado, fora do Brasil talvez até mais tempo, né? De maneira mais organizada. E hoje a gente tem, né, na questão de dados ali, a própria inteligência artificial como uma possibilidade, né, de nos auxiliar nessa tarefa de análise de dados, digamos assim. Vocês entendem que a inteligência artificial ela pode nos auxiliar nesse sentido? E aí eu já quero aproveitar que está tratando de inteligência artificial e já misturar isso com a questão de saúde mental do trabalho, né, que daí é delicado. Porque a inteligência artificial ela já é uma pauta discutida na relação dela com saúde mental. A gente sabe que, por exemplo, que as empresas cada vez mais têm ou utilizado chatbots ou ferramentas que já estão consolidadas de inteligência artificial para trabalhar no seu dia a dia, nos seus processos, né? Resolver algumas dessas tarefas de mais big data, de grandes dados, ou que seriam mais trabalhosas e manuais e resolvendo, né? Acompanhando bem com o dia a dia do trabalho das pessoas, mas que também a inteligência artificial tem sido utilizada como artefato, como artifício, como ferramenta das pessoas lidarem com saúde mental, e que é uma problemática, né? Elas utilizarem a inteligência artificial para essa finalidade. Como que vocês veem nesses dois sentidos de uso, né? Vocês entendem que a inteligência artificial ela pode também nos auxiliar em algo de analisar os dados, de produzir atuação, ferramentas na questão dos riscos psicossociais, nisso que a gente precisa avançar, e também que cuidados a gente precisa ter para que a gente mitigue um pouco o risco de que esses chatbots, essa inteligência artificial, eles não sejam substitutos daquilo que tem que ser o devido cuidado em saúde mental, que é a atuação nossa da psicologia ou mesmo de outras profissões que já lidam com saúde mental, né? Não ser o substituto da saúde mental, né? Como que vocês veem? Eu gosto muito da análise de dados, né? Eu não gosto de extrair, não entendo sobre extrair dados, mas eu gosto muito quando eles estão na minha frente e a gente consegue, através deles, entender, né? Situações e tentar decisões mais assertivas. Então, imagino que sim, em partes a inteligência artificial vai ser um parceiro de extração desses dados num formato mais fácil do que depender talvez do engenheiro de dados, que talvez a empresa nem tenha disponível. Então, ali aquele software vai estar mais disponível, ele vai conseguir extrair dados dentro de arquivos de forma mais fácil para complementar e embasar reuniões e discussões sobre decisões a serem tomadas nessa direção, inclusive de ações dentro da saúde mental do colaborador. Então, entendo que sim. Porém, entendo também que existe um outro viés deste mesmo uso, né, que produz adoecimento, sim. Né? Porque eu posso entender que aquela inteligência artificial vai
me trazer uma solução pronta. Então, eu não preciso transformar mais aquele espaço de comprometimento, de discussão, de espaço para que as pessoas se expressem, porque a inteligência artificial vai dar conta de trazer todas as informações que eu preciso. Então, o RH, em vez de conversar, talvez, com o colaborador que adoeceu, com o líder que está vendo que as metas estão fazendo uma pressão tão grande, tão inadequada, né, que o colaborador também adoece, em vez de conversar com esses setores, com esses lugares, com esses colaboradores, com esses adoecimentos, vai conversar com a inteligência artificial. Aí é que eu acho que a gente vai... É perigoso. Aí é perigoso, aí a gente retrocede. Sim. Certo. Sim. Igor, assim, a pergunta é uma provocação, né? Que já tem rondado, assim, os meus dias desse semestre passado, né? E, para mim, o que fica é uma questão anterior, porque parece que existe um certo risco, talvez, uma preocupação, talvez, assim, será que nós, psicólogos, vamos perder nosso espaço de atuação para a inteligência artificial, né? Eu acho... E pensando dentro do contexto organizacional, a gente está falando de estigma, né? A gente está falando de estereótipo aí relacionado à saúde mental. Então, muitas vezes, o trabalhador ele prefere não utilizar um atestado, né? Uma licença para tratamento de saúde, porque ele sabe que, primeiro, ele vai ficar mal visto no ambiente de trabalho. Segundo, ele sabe que o afastamento dele provocou uma sobrecarga para o colega quando existe um nível de engajamento ali também dentro daquela equipe, dentro daquilo que faz uma identificação profissional com aquilo que ele desenvolve, né? Então, não é tão fácil assim discutir, no meu ponto de vista, né, saúde mental. Talvez ela venha a ocupar esse lugar quando muitas vezes o trabalhador ele entende que aquele é o recurso disponível para ele. Porque se ele falar para o colega aqui do lado que ele adoeceu porque aquele conteúdo mobilizou, né, a determinada dimensão ali da vida privada dele, ele, de repente, não vai ser bem visto. Então, discutir a inteligência artificial e discutir saúde mental, para mim, é dar um passinho atrás e pensar o quanto ainda é tabu nesse país, o quanto ainda é tabu nesse contexto catarinense, né, vamos situar aqui, certo, a gente falar de adoecimento mental, porque quando a gente fala de saúde psíquica e trabalho, tem muitos vieses que nós podemos adotar. Mas se você for ali pela questão normativa, né, que é o que vai desencadear ali um afastamento previdenciário, o acesso a um direito a esse tratamento remunerado, a gente está falando de precarização do trabalho, né? A gente está falando de pessoas que não querem registrar uma comunicação por acidente de trabalho. Então, tem outras variáveis aqui que nós precisamos olhar com certo cuidado, mas, sobretudo, porque esse adoecimento mental, no meu ponto de vista, ele não estou falando apenas de um bem-estar e mal-estar, eu estou falando de dependência química, né? Eu estou falando de abuso de substância, que incapacitou o trabalhador a seguir as suas atividades ali, né? Eu estou falando de uma depressão, estou falando de um transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu acho que a gente precisa clarificar um pouco que talvez assim determinados profissionais, e não é crítica a nenhum profissional, eu defendo muito o trabalho multiprofissional, mas mais do que defender o trabalho multiprofissional, eu defendo o nosso lugar de atuação em saúde do trabalhador e entender que estamos lidando com uma complexidade ali que faz parte da existência humana. E essa complexidade ela pode trazer aí determinados adoecimentos que, claro que um bem-estar e um mal-estar vivenciado no trabalho, isso pode, inclusive, ser uma fonte de desistência daquele posto de trabalho. Mas determinadas situações, né? Se eu sou um servidor público que eu não tenho interesse em pedir exoneração do meu cargo, por outro lado, eu estou aqui vivenciando uma situação de assédio, que isso levou a uma depressão, que isso levou a um transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, não é viável falar que o engenheiro vai dar conta de manejar essas situações. Com todo respeito às engenharias, né? Porque assim, o simples fato de estar ali vinculado, risco psicossocial vinculado a risco ergonômico, talvez foi um caminho que o legislador encontrou e que talvez
a longo prazo, a gente precisa entender um pouco melhor se isso daí não é uma outra categoria de risco que não apenas vinculado ao risco ergonômico. Certo. Porque não são todos os profissionais que vão dar conta de manejar isso. Como é que o engenheiro diz para mim que ele entende de reabilitação e dependência química? Se ele me provar que ele sabe, aí, beleza, vamos aqui construir algum caminho de atuação interdisciplinar, né? No qual o conhecimento que você traz aqui vou somar com esse conhecimento que eu tenho. Não é? Então, assim, o que a gente está chamando de saúde mental no trabalho, né? Então, acho que essa é uma pergunta preliminar. E também de saúde mental no trabalho e adoecimento também. Exato. Porque, às vezes, o adoecimento é visto como um sofrimento. E é óbvio, existe um sofrimento. Mas existem, a partir disso, impactos muito grandes, como sintomas que te afastam não só do trabalho, te afastam da vida familiar quando tu está adoecido, né? Te afastam da vida social, te afastam de outras responsabilidades e coisas que para ti são importantes. Então, quando a gente vê esse adoecimento do trabalho, aquele profissional, ele não, às vezes não só perde só aquele único lugar, ele perde vários lugares seus, né? Entendo. Nesse sentido, né, que a gente está falando sobre os afastamentos, eu acho que até assim, eu tendo a pensar também que às vezes nas relações de trabalho que se produzem, e aí faço um parênteses para trazer uma coisa que tu disse, o nosso contexto de Santa Catarina, como um estado, né? Por que a gente discute isso? Porque é um tema importante, né? O nosso estado já se destaca em características de empregabilidade, em pleno emprego, e nós temos características culturais que nos fazem voltar, às vezes, para emprego e criar relações que até são meio complicadas, assim, em relação de trabalho, né? O valor do trabalho que tem, historicamente, aqui em Santa Catarina, às vezes, é produtor de doença. Fecho meu parênteses aqui nesse sentido. Conclua a frase, né? Isso. Mas aí, voltando para a questão, né, do adoecimento, às vezes é o recurso que o trabalhador tem quando ele não tem controle de mais nada, né? Ao menos ele tem o recurso de adoecer, né? Como um recurso possível de controlar algo no trabalho, que é não fazer o trabalho, talvez aquele que o massacra, né? Então, às vezes... Igor, posso só complementar aqui ainda, porque eu dei uma volta para me explicar ali sobre inteligência artificial. Mas, assim, eu acho que o lugar que a gente precisa se adiantar também, né, é pensar assim, tá bom, então se está todo mundo recorrendo à tecnologia, seja para uma consulta com chatbot ou sei lá que outra pergunta eu vou fazer para o ChatGPT, mas o que nós que temos competência na área temos que desenvolver em termos de aplicativos, né, mas que tem uma fundamentação. Então, eu acho que abre, assim como discutir risco psicossocial abre uma janela de atuação para o psicólogo, o tema também abre para outras possibilidades de pensar, será que a gente não tem que desenvolver, ao invés de escala para mensurar, desenvolver um aplicativo? Né? Que abra essa intervenção, que abra esse conhecimento, né? Sem assim, demonizar totalmente. Mas que a pessoa minimamente possa ali, não uma coisa irresponsável, né? Mas que a pessoa minimamente tornar, talvez o que já exista acessível. Acessível, né? Exato. Mas assim, que benefício a gente precisa tirar também da inteligência artificial, fazer um bom uso disso, mas para que as pessoas possam também, o maior número de pessoas também possa se beneficiar disso, né? Então, tradicionalmente, a psicologia, a gente sabe, não é serviço não era a palavra que eu queria usar, mas é a única que me ocorre agora, né? Mas a psicologia nunca foi um serviço assim à disposição de todos e de tudo e de todos. Isso vem mudando ao longo do tempo e assim com muita luta dos movimentos sociais também, né? Com muita mudança de políticas públicas para que as pessoas tenham acesso. Então a nossa profissão, ela de uns anos para cá ela mudou, né? Assim, então eu acho que a gente precisa surfar um pouco nessa questão aí das tecnologias, mas também a gente se adiantar em termos do que podemos fazer que seja acessível ao maior... Podemos contribuir, né? Como podemos contribuir para que o maior número de trabalhadores também tenha maior acesso, né? E falar de saúde do trabalhador, só para pegar o gancho, mas, assim, não é só a dimensão da psicologia, do acolhimento, do tratamento, do encaminhamento, da responsabilidade da empresa. A gente está falando aqui de direitos previdenciários, a gente está falando de fragilização dos contratos de trabalho, a gente está falando do quanto aumentou no Brasil essa questão da uberização,
a gente está falando de fragilização dos coletivos de trabalho, né? Então, assim, o quanto as pessoas vão trabalhando cada vez de forma mais individualizada e você fortalecer esse coletivo no qual um pode contar com o outro, com uma rede de suporte social, mas também na busca de melhores condições de trabalho, isso está fragilizado, né? Então, e o teletrabalho, ele tem as suas vantagens, mas ele também coloca esse distanciamento. Então, eu já não tenho mais aquele momento do cafezinho de dizer, e aí, Igor, o que você achou daquela reunião? Não foi estranho para você? E agora, vamos fazer o que em relação a isso? Então, existe toda uma movimentação de transformação do mundo do trabalho e a tecnologia ela está no meio disso tudo e nós temos que aprender a surfar dentro dessa situação, porque a nossa carreira não vai acabar. A nossa profissão não vai acabar, muito pelo contrário. Eu acho que a NR1 ela reacende um debate sobre a importância do psicólogo atuando na área de saúde e segurança do trabalhador. Ela volta, ela traz a gente de novo para esse lugar que já foi bastante criticado em outros momentos, né? Então, acho que agora é um momento de, para mim, bastante esperançoso, né? Sim. Bastante esperançoso, mas é um trabalho que ele precisa acontecer, tanto dentro do contexto das organizações, as consultorias também, né? A Juliana trouxe aqui a importância das consultorias estarem alinhadas dentro desse debate e resgatarmos aí, cadê o papel, cadê o Sereste, cadê o Visate, né? Cadê o equipamento público para dar conta dessa saúde do trabalhador também, né? Então, eu acho que são muitas mobilizações que precisamos fazer, né? E não gosto de demonizar a tecnologia. Eu acho que a gente precisa tirar os benefícios para que outras pessoas também elas possam se beneficiar da nossa área, né? Aí buscando aí realmente melhores condições de vida, né? Sim, importante, muito importante isso que vocês trazem. E lembrando, né, que a construção dessa psicologia que passa como serviço, né, para utilizar essa palavra também, que pode haver outras, mas eu acho que essa dá conta, como um serviço à disposição da população brasileira, nas diferentes atuações que a gente faz, a gente avançou, obviamente, muito com a psicologia mais alinhada até mesmo às políticas públicas. Há uma construção de sistema conselhos de psicologia, historicamente, que também veio se debruçando sobre essa forma de atuar e ampliando nas suas diversas frentes a atuação do psicólogo, né, e da psicóloga para as políticas públicas acessíveis aí à população. Bom, aí quando a gente fala, né, aproveitando essa questão de falar sobre conselhos, eu me pergunto se a própria categoria também não se pergunta que há alguns deveres, né, em termos de legislação de profissão, quando a gente está pensando em NR1. Um deles, que eu já vi alguns debates, alguns profissionais, é se também no ponto de vista multiprofissional e interdisciplinar da NR1, se não seria o caso de termos psicólogos e psicólogas fazendo parte, por exemplo, do SESMIT, da equipe de SESMIT. O que vocês acham, assim, né? É algo que é uma discussão válida, é uma discussão importante, ela é uma discussão necessária, ou a gente está indo por um lado que seria muito na reserva de mercado, ou tentar garantir a legislação, a obrigatoriedade de psicólogo, assim como é obrigatório num SESMIT, no Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho, a presença de um engenheiro de segurança, de um técnico de segurança, ou de outros profissionais de saúde, como o médico do trabalho, que já está consolidado ali. Vocês acham que, assim como aconteceu com outras políticas de garantir psicólogas e psicólogos como equipe de referência ou equipe mínima, também teríamos que fazer isso no sentido do trabalho, do SESMIT? Acho que é uma boa pesquisa para ser feita, sabe? Porque... Trouxe a agenda. Já colocou uma agenda aí sobre um estudo, o próximo. E eu acho que vamos chegar, sim, nessa pergunta. Não tenho ainda a resposta. Imagino que sim. Imagino que né, isso aí é uma opinião minha. Pode ser que os encaminhamentos serão outros. Mas imagino que sim, que o profissional psicólogo ele vai ser chamado para participar desse lugar e talvez a obrigatoriedade também aconteça. Então, eu defendo o lugar do psicólogo no SESMIT e eu já falei isso em outros momentos, eu defendo o lugar do serviço social também, não é? Então, muitas vezes, uma afetação à saúde do trabalhador, ela tem a ver com acesso a determinados direitos, ela tem a ver com o seu contexto familiar, que muitas vezes o psicólogo não é esse profissional que vai lá na casa do trabalhador saber o que está acontecendo. Não estou dizendo que o serviço social necessariamente vá, né? Mas, assim, na minha trajetória de vida, essa parceria funcionou, do serviço social com a psicologia.
nem sempre vai funcionar, né? Então, assim, apenas juntar a equipe dentro daquilo que a norma regulamentadora estabelece como SESMIT, colocar mais um profissional aí, nem sempre é o campo. Eu defendo esse lugar, pode ser interessante no sentido de advogar por vagas de trabalho para a nossa área, né? Então, eu defendo esse lugar da mesma forma como eu defendo que quando a empresa, a organização está comprometida, ela não vai pensar apenas em termos de SESMIT, ela vai pensar, preciso fazer alguma coisa. Né? Preciso fazer alguma coisa porque a legislação está me exigindo, a legislação está me cobrando, e às vezes isso não vem dentro de uma ANR porque o número de trabalhadores que ela tem ali é reduzido, ou porque a relação de trabalho que ela estabelece com os seus colaboradores, para usar aqui a palavra, né, que a Juliana gosta, ela é uma relação precarizada. Eu contrato todo mundo como MEI, contrato todo mundo como PJ, e aí eu já fragilizei aqui uma relação de trabalho, né? Então, assim, tudo bem se são outras... Porque hoje em dia, né, muitos jovens nem têm interesse mais na carteira de trabalho assinada, né? Então, isso eu acho que é uma questão. Mas se a organização está comprometida porque tem alguma normativa que exige, ela vai trazer esse profissional, se entender que esse é o profissional que tem a qualificação necessária para atuar nessa frente. Se ela não entender, ela vai seguir ali com aquela equipe que ela sempre trabalhou para mensurar risco químico, físico e biológico. Certo. E aí, no entendimento esse entendimento sobre o profissional que vai atuar, né? Algumas coisas a gente já tratou aqui, sobre diferentes profissionais, sobre até mesmo outros olhares da psicologia, como a psicologia clínica, né, para dentro desse contexto de trabalho, agora para justamente dar conta da boa prática dos riscos psicossociais. Mas a gente também tem essa relação com outras profissões. E vocês acham que há alguma... A gente já tem desafios postos, ou vai ter desafios postos, quando a ANR, de fato, quando as empresas puderem ser multadas se não estiverem cumprindo, né, a partir, então, de maio do ano que vem, que agora a gente está numa etapa pedagógica, né? Então, a partir dos próximos capítulos. Exato. Né? Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma outra situação que as empresas podem estar sujeitas se não estiverem fazendo nada. Sim. Mas nessa relação da psicologia, a gente tem a questão dos instrumentos, do que utiliza, de quais são possíveis de utilizar. A gente tem, nesse sentido do uso dos instrumentos, o ponto de vista da avaliação psicológica, que talvez entre também como discussão sobre uma prática de avaliação psicológica dentro do trabalho e que prevê como uma atividade que nos é cara, nos é privativa, está na constituição da nossa profissão. Há tensões entre essa questão dos instrumentos que avaliam, não só para a prática, para poder trabalhar com saúde mental dos trabalhadores, mas para identificar mesmo aquilo que é necessário, essas primeiras etapas dos riscos psicossociais na NR1. Quando o psicólogo vai fazer atenções que já estão colocadas ou que vão se colocar por conta dessa utilização de instrumentos que possam ser privativos de uma profissão ou de outra, ou que algumas profissões, como por exemplo o engenheiro, que pode se dizer, não, mas eu sei avaliar aqui, né? E aí que proteções que tem para que isso não se torne uma prática fadada a só parecer que é boa, né? Porque se for fazer de qualquer jeito, com ferramentas ou instrumentos que às vezes os profissionais das empresas só querem repetir porque acreditam que funcionou para aquela empresa ou porque participou de um curso e disseram aqui, ó, nós recomendamos essa ou essa ou essa. E a gente tem próprio sistemas, aqui os nossos sistemas de comércio, de indústria, que já recomendam algumas ferramentas, né? Mas o que essa recomendação, ela vale mesmo? Assim, né? É nisso que a gente tem que se basear? Então, há alguma tensão já colocada nesse sentido entre psicologia e outras profissões e que ferramentas vão ser utilizadas? Então, para responder uma parte da tua pergunta, posso te dizer assim, de uma maneira muito clara, e aí agora já encaminhando para o encerramento, então, que os próprios, as descrições de vagas para psicólogo mudaram nesse último ano. Então, já é um indicativo. Por exemplo, psicólogo organizacional até então não tinha ali a necessidade de estar inscrito no CRP. Já estamos mudando, né? Quando tu vê uma vaga ali publicizada para psicólogo organizacional, boa parte delas já faz essa exigência, isso é um muito bom sinal, e em seguida diz capacitado para avaliação psicológica. Ó, o chamado aí, né? Então, se isso vai gerar alguma tensão,
com um outro grupo de profissionais que diga que também pode fazer e estabelecer ali e aplicar instrumentos, né, protocolos, enfim, aí não sei te responder. Das tensões eu também não vou colocar a mão nessa cumbuca, Igor. Mas, assim, eu acho que a nossa área, sobretudo quando a gente desenvolve determinadas ferramentas de uso restrito da psicologia, talvez a seara que estamos atuando seria mais da prevenção secundária terciária, né? Ali no qual eu faço uma avaliação para entender qual é a gravidade, o agravo daquela situação. E aí eu não quero que tenha outros desfechos que não são interessantes, né? Ali dentro de uma situação que a gente está chamando aqui de risco psicossocial, de afetação à saúde mental. Então, assim, das tensões eu não vou trazer, porque eu defendo que a gente precisa entender como vamos trabalhar juntos, né? Porque, ao final, é ganha-ganha. Eu acho que todo mundo sai ganhando com isso. Mas a psicologia, ela tem ela tem um lugar que ela vai sozinha enquanto área de conhecimento, que é uma avaliação individual. O risco que a gente corre bem aqui nessa avaliação individual, que ela pode estar dentro de uma prevenção secundária, uma prevenção terciária, é a gente acabar individualizando o problema sem fazer uma leitura de contexto de que aquele adoecimento ele encontra lugar dentro de uma situação de trabalho, né? Seja porque vivenciou um assédio, seja porque vivenciou um racismo, seja porque vivenciou uma impossibilidade de mobilidade dentro de um cargo porque era mulher, era preta, e aí já tem determinados atravessamentos que impossibilitam uma ascensão na carreira. Então, tem outros aspectos aí que a gente precisa tomar cuidado, inclusive nessa dimensão que é restrita ao psicólogo, que é o uso de determinadas ferramentas, e o que a gente faz com isso, né? Porque na medida em que, por exemplo, e o que eu tenho escutado de alguns estudantes, né? Mas a empresa tal, ela já tem parceria lá com a clínica não sei o quê, não vou dar nomes, né? Para encaminhar os seus trabalhadores. Ela acha que ela já está fazendo tudo, tá ok. Mas o risco que corre é daqui a pouco ela também querer relatório lá da clínica para saber quantos trabalhadores aí você atendeu, qual é o problema deles, o que está acontecendo, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na dimensão ética. Certo. Então, eu acho que o debate também ele vai caminhar, precisa caminhar para um debate sobre esse lugar, de estarmos ou não estarmos dentro de uma equipe de saúde, como atuar dentro disso, né? A questão da ética, a questão do sigilo, a questão de, olha, até aqui é uma informação que importa para a empresa, no sentido de que esse adoecimento ele é produto desse contexto, que, portanto, esse contexto ele precisa olhar para essa organização do trabalho, para essa lógica de funcionamento que é de meta sobre meta. E aí, assim, como é que essa gestão também vai recepcionar uma coisa que diz diretamente respeito a seu estilo de liderança, a seu estilo de funcionamento, porque é esse núcleo duro, que às vezes a gente batiza de cultura organizacional, que as empresas não querem mexer, né? Então, esse daí é o ponto nevrálgico. E é mais fácil eu situar o problema dentro do indivíduo, é o indivíduo que não sabe lidar com aquela situação. Então, assim, eu acho que o cuidado que nós precisamos ter enquanto profissionais, além de toda essa dimensão ética, é de não individualizar o problema. Eu acho que esse é o debate que importa. Se você continuar tendo um espaço de atuação, e já abrimos uma janela de atuação, mas se você vai por uma via de individualizar o problema, as empresas nunca vão alterar uma forma de funcionamento. Então, a gente vai continuar reforçando este lugar de que é o sujeito que não dá conta, né? E aí a gente, poderia citar algumas referências teóricas aqui, mas não é o caso, né? E aí o sujeito vai viver essa sensação de fracasso e quer um adoecimento em cima de outro adoecimento. Aí vem as comorbidades. Então, acho que esse é o cuidado principal que a gente precisa ter aqui, no sentido de que tem tem um arcabouço específico da área de psicologia, mas a questão é do bom uso, como é que nós vamos fazer uso dessas ferramentas, os resultados que elas nos trazem e que tipo de encaminhamento a gente dá para esse trabalhador. Muito importante isso que vocês trazem. A gente vai encaminhar para o final aqui. Elka, Juliana, eu queria muito agradecer a presença de vocês, a oportunidade da gente conversar sobre esse tema. Eu aprendo muito também, da gente dialogar.
revisito aqui as minhas referências para minha atuação como psicólogo nas organizações. Acho que isso é importante, né? É a nossa formação profissional contínua que a gente faz com os nossos pares também. E espero que isso tenha servido também para quem está nos assistindo, que é da área de psicologia, também sinta que esse é um momento de formação também, de formação contínua. Em nome do Conselho de Psicologia e da CEPOT, da Comissão de Psicologia nas Organizações de Trabalho, queria muito agradecer a presença de vocês. A gente pôde abordar vários temas, algumas coisas talvez fiquem de fora, a gente não conseguiu aprofundar, mas quem sabe ficam para um segundo episódio, um episódio 2 de riscos psicossociais e NR1. E aí passo a palavra para vocês para fazer as considerações finais também. Certo, então deixo aqui um agradecimento, aprendi muito também, né? Sempre muito bom a gente poder escutar, né? Gosto muito de estar, tô aqui escutando e viajando já nas respostas e nas perguntas, sabe, Igor? E deixo aqui então uma pergunta, né? Em nome de qual... não, vou inverter a pergunta, tornar um pouquinho mais reflexiva, né? Quais sofrimentos estou causando em nome de uma proteção, né? E isso que a Elka colocou, que nós psicólogos possamos olhar com muito cuidado, muita ética, para, vamos dizer, esse fazer que vai nos caber agora, e um cuidado muito especial para que talvez não esteja disfarçado, né? Um sofrimento com o nome e um selo de proteção. Certo. Muito bem. Eu agradeço o convite, é uma alegria reencontrar o Igor, né? Conhecer agora a Juliana e poder contribuir, né, com esse debate que nos é tão caro e temos aí toda uma jornada de construção dentro da psicologia, né, brasileira, dentro da construção de uma psicologia catarinense também, que concentra, né, muitas empresas, muitas indústrias, muitas organizações. Então, também me coloco aí disponível para a gente seguir a conversa, o debate, né? Não só a nível conselho, mas também a nível organizações. A gente precisa se fazer presente nesses espaços para que o nosso lugar seja frutificado, né? A gente vai plantando aí uma sementinha, mas a gente também vai construindo e consolidando esse espaço de atuação dentro das organizações. Então, agradeço aí o convite e a paciência, né, no debate. Ótimo, muito obrigado novamente. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente em mais esse episódio do podcast. Fiquem ligados nas redes do CRP, acompanhem os outros episódios, os próximos que possam ser gravados aí, que vai vir muito material bom pela frente. Muito obrigado.